Boa noite, pessoal. Meu nome é Rafael, do canal Ligeirinho. Vou fazer primeiramente uma análise da rodada passada, de quarta e de quinta-feira, que aconteceu. Foi uma rodada muito triste, pelo menos para mim, né, no caso, que fiz no total dos times, assim, teve um que não chegou nem nos 30, 24 pontos. Outro chegou nos 38 e outro chegou quase beirando os 40 também. Uma rodada muito tensa, né, no caso. Comparação do primeiro turno, que o Flamengo teve o mito Arrascaeta, que fez 40 pontos na rodada, foi uma rodada em que o Arrascaeta negativou, o goleiro César foi expulso, e para piorar tudo de vez, o técnico ainda fez 2 pontos, o Flamengo acabou empatando lá na Serra Dourada por 2-2. E outros, né, outros jogadores metaram. Eu quis arriscar, no caso, no Corinthians, por enfrentar o CSA, só que não está muito ruim, tá muito ruim. Né, jogando futebol sonolento, chato, cansativo, um futebol sem graça, né, enfim. Foi uma rodada muito teoricamente uma rodada parecia fácil pelo nível que o Flamengo está, né, pela forma pela posição que o CSA se encontra, pela briga que o Corinthians tem no pro G4, para o Atlético Mineiro jogar em casa e precisar muito da vitória frente à sua torcida, né, enfim. Né, dos mais escalados tinha um jogador do Atlético Mineiro que era o Otério, né? No geral, era, né, teoricamente falando, era para ser uma rodada super boa, né? Como todos esperavam, o Gabigol, do Bruno Henrique, a Arrascaeta, né? O trio dinâmico aí do Flamengo, algumas posições do Santos, né? O Santos enfrentava o Botafogo, mas enfim, foi uma rodada muito ruim, rodada muito chata, né? Muito difícil, né? Que tudo deu ao contrário, né? Mas isso aí faz parte do futebol. Nas quatro linhas a gente enxerga quem joga bem e quem não joga. Chapecoense, né, se eu não me engano, nunca perdeu para o Atlético Mineiro no Horto, né? O Cruzeiro venceu o Botafogo por 2-0 com o Ederson mitando. E teve um outro mito também, o Michael do Goiás, o mito inesperado, se assim eu posso dizer, né? Porque eu não esperava ele ter essa metagem boa de 15 pontos. Também tem o Bergson, também do Ceará. Fui com o Muriel no meu gol também. O Vladimir também coloquei no meu gol. Não esperava esses dois goleiros irem tão mal assim. Até mesmo porque nas outras rodadas estava até indo até bem. Né? Mas acontece, né? Fazer o quê? Foi uma rodada muito assustadora. Pior que filme de terror. Pior que foi um verdadeiro pesadelo essa rodada. Foi igual aconteceu no primeiro turno comigo, né? Que fiz 20 pontos, né? E foi bem difícil engolir esses 20 pontos. Se bem que nessa não fiz 20, fiz 24, mas assim continua sendo bem difícil de engolir. Até mesmo porque não estou conseguindo mais chegar nos 100 pontos, como chegava muito no primeiro turno. Meu nível caiu muito, né? Infelizmente caiu demais. Mas fazer o que? Eu, né, busco aqueles jogadores que estão em nível muito alto, né? De média muito alta. E os caras não tá rendendo, aí já não é culpa minha, né? Eu já não posso fazer nada. Se os caras não rendem dentro de campo o nível que tá de acordo às estatísticas dos números, né? Aí eu não tenho o que fazer, né? Apenas lamentar e passar as informações para vocês, né? E, né, eu faço a minha escalação de acordo com o que tem acontecido. Mas enfim, eu assisti um jogo do Corinthians do CSA na quarta-feira, já percebi que a rodada seria um fiasco, né? Só de ver Bergs, o Fluminense tomando 2-0
E o Avaí perdendo também, tomando gol perdendo. Então, pensei, essa rodada não vai ser legal. E, de ter feito, não foi. Mas, bola pra frente, jogo que segue, Cartola tá acabando. Falta 30 dias pro Cartola acabar. Começando a partir desse sábado, esses 30 dias. 30, falta pouco mais de 30 dias no caso, que termina 8 de dezembro, né? Mas falta 38 dias, né? Contagem regressiva para o fim do Cartola 2019 e contagem regressiva para os flamenguistas cantarem é campeão, né, brasileiro, e também da Libertadores, se assim acontecer, né? Desculpa os sons altos aqui, galera. É lá na rua. Então, Flamengo pode ser campeão da Libertadores no sábado, dia 23 de novembro, agora, né? Daqui a uns 3 sábados. E pode ser também campeão brasileiro nesse mês ainda. Se tudo der certo, Flamengo, Palmeiras tropeçar, algumas partidas aí, o Flamengo, né? O Flamengo teve esse tropeço aí nessa rodada, mas foi um tropeço que foi bom no momento. Foi bom pro Flamengo no momento. Enfrenta o Corinthians agora esse final de semana, mas acredito eu que deve beirar uns 3-4-0 no Corinthians. É o que eu acredito pelo futebol que o Corinthians está apresentando, tá? Não é porque eu sou palmeirense que eu tô falando isso, não. É pelo futebol que o Corinthians está apresentando. O Corinthians está apresentando futebol muito pífio, muito fraco, ridículo. Então, acredito eu que o Flamengo deve sim fazer beirando os 3-4-0 no Corinthians, tá? Porque até o ataque do Corinthians está terrível, tá de chorar. Então, eu acho que o Flamengo sim passa por cima do Corinthians com tranquilidade, na minha opinião. Apesar da defesa do Corinthians ser uma defesa chata, mas eu acho que o Flamengo, né, passa por cima do Corinthians com tranquilidade pelo futebol que tem apresentado nas partidas anteriores antes de CSA e Goiás. Se acontecer o acaso do Flamengo deu uma bambeada aí contra o Corinthians, como aconteceu com o CSA e como aconteceu contra o Goiás, aí é um sinal de ligado no Flamengo de alerta vermelho. Por quê? Porque tá próximo da Libertadores, o time já tá meio cansado também, são muitos jogos seguidos, né? São vários jogos, várias sequências de jogos, né? Pós a Libertadores, né? Que o Flamengo jogou muito contra o Grêmio, aplicou uma sonora goleada de 5-0 em cima do Grêmio, dentro de casa, então os jogadores estão bem cansados, estão bem exaustos. E acredito eu que o Gabriel, né, o artilheiro do Flamengo, provocou essa suspensão aí justamente para ter esse descanso, né? Esse descanso físico, né? Porque tá muito cansativo para os jogadores, né? O Jorge Jesus não tá poupando ninguém. Então acaba ficando muito pesado, até mesmo porque final de campeonato, só tá pegando jogo complicado, né? Então também é difícil de poupar jogadores, né? Então por isso que eu acredito eu que pode acontecer sim uma bambeada aí do Flamengo, um empate talvez de 0-0, 1-1. Pode acontecer, tá? Também é um risco, mas de acordo ao futebol, se voltar a jogar futebol antes dessas 2 rodadas que o Flamengo tem jogado, acredito eu que o Flamengo passe por cima do Corinthians com tranquilidade, mesmo sem o Gabriel, tá? Então vamos para as dicas da rodada número 30, faltando, como eu disse, 8 rodadas para acabar o Campeonato Brasileiro, né? E como eu disse, contagem regressiva nessa final aí. Para quem tá brigando aí e tal, por título, obviamente vai escalar os mais escalados, vai se manter no mesmo nível, né, de futebol. Vai continuar escalando aqueles caras lá que tá brigando lá na ponta, tá. Só um minutinho. Tá. É porque chega uma moto aqui. Tá. Ele tá fazendo barulho aqui aí pra não atrapalhar um pouquinho. Aí o que acontece? Tá, tem que colocar aqueles cara que tá estatisticamente falando, que tá tendo um nível de futebol bom, agradável, né? Então, e quem tá no meio de tabela, arriscar bastante, né? Apostar muito, né? Pode apostar bem
E quem tá lá, não quer tá nem aí, escala o time que bem entender e boa sorte. Então vamos embora. Para quem, né, tá lá em cima, temos quatro jogos. Amanhã, no caso, sábado, a rodada fecha às 3 horas da tarde. E teremos os jogos de Fortaleza Atlético Mineiro. Eu indicaria apenas o Fortaleza, porque como vocês já perceberam, o Atlético Mineiro tá um lixo, jogando nada. Então eu indico todo Fortaleza, o Eto Paulista, o goleiro, laterais, os zagueiros, porque o Atlético Mineiro está muito ruim. Então acredito que o Atlético Mineiro deve tomar uns 2, 3 a 0 aí nessa rodada. Né? Deve ter o mito, como de sempre, o Eto Paulista, né? Maior que o Carrasco, o atleticano, né? Porque o Eto Paulista jogou no Cruzeiro e metia gol à vontade no Galo. Então acredito eu que Fortaleza de Rogério Ceni vai passar por cima do Atlético Mineiro com tranquilidade, tá? Fora que o Atlético Mineiro está com muito desfalque, né? Mesmo com ou sem desfalque, o Atlético Mineiro não está jogando bem. Tá uma fase muito ruim e está com perigo de cair para a Série B, né? O sinal vermelho está ligado no Atlético Mineiro. Então Fortaleza para escalar tem as suas peças, a defesa, laterais e o Hélio Paulista tem algumas opções no ataque, como Romarinho, Felipe Pires, né? Romarinho, Felipe Pires e o Hélio Paulista. Já no Palmeiras e Ceará, que vai jogar às 7 horas da noite, tô com outro aparelho aqui, porque eu não me lembro dos jogos de cabeça, é muito chato ficar pensando alto, né? Fica tentando memorizar os jogos, é muitas partidas, então é difícil. Enfim, Palmeiras e Ceará. Eu não acreditei no Palmeiras e São Paulo na rodada passada, em que o Palmeiras passou por cima tranquilamente, jogando em casa para cima do São Paulo, porque a fase do São Paulo também não é tão boa e a fase do Palmeiras é feia. Só que o Palmeiras, como sempre, foi superior para cima do São Paulo, né? Que em campeonatos brasileiros o São Paulo nunca venceu. Depois da inauguração da nova arena, nunca ganhou do Palmeiras. E aí manteve a escrita 3 a 0 Palmeiras com Scarpa, Bruno Henrique e Dudu Mitano, né? Então já falei as opções aí para vocês poderem escalar aí pro Palmeiras e Ceará. Para quem quiser arriscar a sorte, tem o Bergson aí, que tem feito gols aí pelo time do Ceará, tem aparecido bem, tem tido tem tido sorte, né? Apesar de que o Ceará não está indo bem das pernas, mas o Bergson está aparecendo muito, então de olho nele aí. E o Bergson, cuidado que está bem valorizado. Então, para quem, apesar de que o campeonato está no fim, a gente não tem que buscar valorização, mas Bergson está valorizado. Quem for pensar remotamente em não perder tanta cartoleta, então Bergson não é boa opção. E muito menos nenhum jogador do Palmeiras. Caso contrário, podem escalar o Palmeiras. No caso, temos também o clássico Fluminense Vasco. Um clássico no Maracanã, 7 horas da noite, no mesmo horário de Palmeiras e Ceará. Dos dois lados temos muitas boas opções. O Vasco está um time complicado, o Luxemburgo conseguiu organizar o Vasco, conseguiu colocar a defesa do Vasco bem estável, bem alerta, né, na marcação. Então temos boas opções, né? Lateral nem tanto, nem zaga, mas o goleiro Fernando Miguel tem feito algumas boas defesas aí, né? E o Fluminense, como está com um ataque bem fraco, né? Não ruim, fraco, pode ser uma boa o Fernando Miguel. Se tiver inspirado o Fernando Miguel e o Muriel, podem ter as suas duas opções aí para poder analisar estatisticamente, né, os números deles, né, quem que é a melhor opção entre os dois, né, tanto o Fernando quanto o Muriel. Ione Gonçalves pode ser uma boa para roubada de bola também. Roubada de bola tem feito muito boa pontuação, né? Lembrando que Everton Cebolinha não precisa de gol para pontuar muito bem, né? Com 5 pontos, com 7 pontos ele já está fazendo só com roubada de bola, falta sofrida, né? Chute para gol, enfim. Então o Ione Gonçalves está indo bem nessas últimas rodadas aí, é uma boa opção. Desculpa aí o latido do cachorro no fundo aí. E também temos de lateral Gilberto, talvez uma boa opção,
tá? Ele não tem jogado muito bem, mas quem quiser arriscar aí, o Gilberto do Fluminense é uma boa opção. Pikachu também é uma boa opção, tá? O Ribamar, apesar de que é uma aposta, tá, gente? O Ribamar, Marrone também é uma aposta, tá? É um jogo bem complicado assim em relação de ritmo, mas são duas equipes que têm demonstrado muito equilíbrio, né? Em algumas partidas, tanto o Fluminense quando atua em casa, quanto o Vasco da Gama, que atua tanto fora quanto dentro de casa. Tem mostrado um pouco de equilíbrio, ainda mais em jogos como esse. Como foi com o Botafogo. O Vasco venceu o Botafogo de 1-0, se eu não me engano. Então é uma boa opção, tá? As duas equipes. Chapecoense e São Paulo, o último jogo do dia, né, de sábado, nessa rodada número 30. Chapecoense indica o Roberto, Everaldo, Rafael Pereira, talvez, tá? Everaldo tem feito gol quase todos os jogos, então Everaldo é uma boa opção, tá? Porque o São Paulo tá muito ruim. Eu não indico ninguém de São Paulo, tá? Eu indico mais pro lado da Chapecoense. O goleiro, difícil poder escalar, mas para quem quiser arriscar aí, porque o Everton fez 11 pontos na rodada passada. Então, o Tiepo, goleiro da Chapecoense, pode ser que faça defesas, porque o ataque de São Paulo tá terrível também. Então, para quem quiser arriscar a Chapecoense, aí tá as dicas das opções. Para o próximo dia, de domingo, depois de amanhã, começa os jogos a partir das 4 horas da tarde e vai rendendo até 7 horas da noite. Melhor dizendo, até 7h30 da noite. Vamos para o jogo da rodada, o jogo do clássico aí, das multidões, as duas maiores torcidas do Brasil, como eu disse, Flamengo e Corinthians, né? Como já citei as opções, todo mundo já conhece o time do Flamengo, sabe quem que é a boa opção aí, né? Então não preciso dizer. Então vamos passar para o próximo aí, Grêmio Inter. Grêmio Inter tem várias peças boas para poder escalar. Muita gente não está querendo arriscar muito, mas Cuesta, Patrick, Paulo Guerreiro, Guilherme Parede, tem essas opções assim, vagas, mas temos, tá? Do lado do Grêmio, todo mundo já conhece o Everton Cebolinha, então não preciso dizer de mais nada. Tem um goleiro, Paulo Vitor também é uma boa opção. E também temos no meio campo, não, ninguém. Só o Everton Cebolinha mesmo e o goleiro Paulo Vitor para boas defesas. E o Marcelo Lomba também pode ser uma boa para defesas difíceis. Jeromel também, Jeromel, Kahneman também são boas opções. Agora passando para o jogo de domingo, para o jogo do mesmo horário, das 18 horas, Atlético Paranaense e CSA. Digamos que é um jogo chave da rodada. É um jogo que acredito eu que 99,9% dos cartoleiros esperam pelo menos uns 50-0 aí nesse jogo. Estou exagerando um pouco, mas é porque é o fato que o Atlético Paranaense joga em casa, a favor da torcida. E o Atlético Paranaense está numa fase super boa, está uma fase monumental, se assim pode dizer, uma fase fantástica. E o Furacão, né, os fanáticos da Arena da Baixada, tem jogado super bem, né? O Atlético Paranaense empatou fora de casa contra o Inter, né, por 1-1. E tem mostrado e sempre mostrou sua força jogando em casa. Ainda mais como time exemplificando igual do CSA, né? Acredito eu que vai ser uma goleada, os 3-4-0, beirando 5-0 para cima do CSA. Se fizer o gol, vai ser o gol da misericórdia do CSA no finalzinho do jogo, quebrando o SG de bastante gente aí, né? Mas eu indicaria o Léo Pereira, indicaria o Madison, indicaria se o Nicão jogar, Bruno Nazário, Rony principalmente, que tem não negativou até o momento em nenhuma partida. Rony uma boa, Marco Ruben é uma boa também para escalar. O Léo Cittadini não vai jogar, então Camacho talvez. Então quase um time inteiro do Atlético Paranaense, quase o time inteiro, né? Porque tem tanta opção aqui para a gente poder escalar na rodada, né? Arrascaeta, mesmo que tenha jogado mal na rodada passada, não pode ficar de fora do time nenhum, tá? Então Arrascaeta tem que ser escalado sim. É obrigatório escalar ele, né? Temos que reconhecer que ele é um mito, né? Não deixou de ser mito. Então, Arrasca Monstro é o nome dele que eu apelidei. A maioria também, né? Arrasca Mito, Arrasca Monstro, como vocês preferirem. Então é uma boa opção sim.
Então não pode ficar de fora o Arrascaeta. Se temos essas peças do Atlético Paranaense contra o CSA. E quem quiser arriscar forte aí, quiser fazer uma aposta bem ousada, o goleiro João Carlos, que se acontecer pode fazer defesas incríveis no jogo e acabar zicando aí milhares de cartoleiros, fazendo a maior metagem da rodada, né, de 20 pontos, como aconteceu uma rodada aí que o Atlético Paranaense, não sei se empatou o jogo em 0-0, 1-1, em que teve o maior mito na rodada aí. Agora eu não me recordo qual rodada que foi. Mas acabou mitando o goleiro fez 20 pontos. Né? Quiser arriscar, boa sorte. Eu prefiro manter no Atlético Paranaense, não arriscar tanto assim. Apesar que o CSA está no momento assim de euforia, né? Saindo da zona de rebaixamento, empurrando o Fluminense para baixo aí da tabela. Até merecidamente que o CSA tem apresentado um bom futebol nessas últimas rodadas aí, mostrando a sua força, né? Tem tanto fora quanto dentro de casa. Mas a Atlético Paranaense força total aí. Cruzeiro e Bahia, 7 horas da noite, no próximo horário aí das 7. Santos e Botafogo, Goiás e Avaí, meia hora depois. Cruzeiro também está saindo da zona do rebaixamento. Cruzeiro, força total aí também. Boas peças aí, o Ederson, o ataque do Cruzeiro, apesar do Fred não aparecer em jogo nenhum, basicamente, mas não deixa de ser opção. David também é uma boa opção. Thiago Neves é uma boa opção. O Arejuela também é uma boa opção de lateral. O Egídio é uma boa opção. Não sei quem que vai ser a defesa do Cruzeiro, mas a zaga do Cruzeiro é uma boa. Para quem quiser também arriscar, o goleiro Fábio também é uma boa opção para defesas difíceis. Também temos o Santos e Botafogo também. Santos e Botafogo tem o Carlos Santos, todo mundo já conhece, né? Na rodada passada fez 13 pontos, o único gol da partida. Mas temos o Marinho também, tem Eduardo Sacha, talvez pode pontuar bem, apesar de que o ataque do Santos não tem fluído bem, não tem aparecido bem nos jogos, né? Tem sido, em comparação ao Corinthians, tem sido um dos piores ataques do Campeonato Brasileiro. Então eu acho que seria apenas um risco, né? Apesar que o Botafogo está muito ruim também. O Botafogo está tenebroso, está difícil. Então eu acho que o ataque do Santos, o Jorge, lateral também do Santos, é uma boa. O goleiro também, o Everson, apesar de que o Everson não tem feito boas defesas aí, não tem aparecido muito para defesa difícil, é um risco, né? Para quem quiser arriscar, uma boa sorte. Eu não arriscaria, é difícil. Goleiro para essa rodada é uma incógnita, né? Porque na rodada passada também foi. Mas eu acredito que o goleiro para essa rodada seja o Tadeu. Chegaremos nele agora. Tadeu, mesmo o Flamengo ter feito 2 gols, ele fez 7 pontos. E não negativou até o presente momento. Então o Tadeu é incrível. Tadeu tem que escalar, ele não pode ficar de fora, tá? E pode ser sim que ele faça defesas incríveis contra o Avaí, tá? Porque o Avaí tá muito ruim, né? O Avaí tá terrível. Então acho que apesar do Vladimir tá em um dos goleiros bons aí, mas o Tadeu tá sendo mito na maioria das rodadas aí. Então Tadeu, quem quiser usar o João Carlos, quem quiser usar um pouco mais o Santos, Fábio. Temos também o Paulo Vitor, Marcelo Lomba, como citei, o goleiro Diego Alves, se voltar aí para o Flamengo. O Tiepo do Chapecoense, Muriel, o Fernando Miguel. Temos o Everton do Palmeiras. Temos várias opções, mas temos que olhar estatisticamente falando e os números, né? E o Tadeu, com certeza, será um dos mais escalados, se não mais escalado da rodada. Ok, gente? Então essas são as opções que eu tenho para dar para vocês, as dicas da rodada, tá? E boa sorte para nós, né? Porque tá difícil pontuar bem aí nessas últimas rodadas. Quem tem pontuado bem, parabéns aí. Para quem tem acertado aí nos mitos, parabéns aí. E boa sorte para todos nós. Vamos em frente para mais uma rodada, para mais uma luta aí, né? Um bom final de semana para vocês e até a próxima. Segunda-feira estarei aqui de volta, domingo de noite, após o tempo da rodada, estarei talvez aqui de noite para passar a análise da rodada mais uma vez. Ou feliz, ou com raiva e triste ao mesmo tempo. Boa noite, forte abraço e fui.